gostaria de iniciar essa mensagem glória a Deus. Amém? Bom, eu creio que todos, seja independente, seja da igreja ou fora da igreja, conhecem a história de Adão e Eva, Por mais que às vezes a gente, como cristão, a gente tem o costume de ensinar isso para os nossos filhos, eu acho que é uma história tão popular que, como o Brasil que a gente tem, que é muito cristão, é muito comum as pessoas ouvirem a respeito da história de Adão e Eva. Mas sabe, meus irmãos, mais do que a história do mundo que foi criado, nós temos uma história aqui que fala a respeito de algo terrível que entrou na humanidade, que foi o pecado. E em uma das citações, quando vai falar a respeito da queda do homem, fala lá em Gênesis 2, 17, não precisa abrir não, 16, 17, o seguinte: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ou seja, Deus falando para eles: no dia que vocês comerem de algo que vocês não devem comer, no dia que vocês me desobedecerem, certamente vocês morrerão. E quando Deus fala isso, nós temos depois em Gênesis 3 falando a respeito do relato da queda e todas as consequências que Deus vai falar para Adão e Eva, do sofrimento, do parto da mulher, da dificuldade agora que o homem vai ter no seu trabalho. Fala a respeito da inimizade entre o homem e a serpente, que um descendente da serpente iria ferir a cabeça, descendente do homem feriria a cabeça da serpente, e essa serpente feriria o seu calcanhar. Então, quando nós vemos esse desenrolar, tanto da criação do pecado, quanto da queda, quando nós vemos essa tentação chegando até Adão e Eva, nós vemos que eles foram provados em uma tentação, e que essa tentação, Deus já tinha mostrado para eles qual seria o resultado dessa tentação. O resultado de cair em tentação era a morte. A morte. E quando nós falamos sobre morte, morte é a separação. Nós falamos sobre a morte eterna, uma morte eterna é uma separação eterna de Deus. A morte que nós temos aqui física, na verdade, é nosso espírito e o nosso corpo tendo ali uma separação. Quando nós falamos que estamos mortos para Deus, é que existe uma separação. E que quando Cristo morre para nos salvar, Ele nos vivifica, ou seja, Cristo coloca a vida em nós, nos reconectando ao Pai. E a vida verdadeira espiritual é uma vida com Deus. É uma vida que eu não estou morto, porque eu não estou mais desconectado, separado de Deus. Mas o pecado, meus irmãos, ele é algo que, conforme a gente vai estudando a Bíblia, nós vamos entendendo melhor. E já em Gênesis 4, fala de uma história sobre uma tentação, sobre um pecado de homicídio. Quando nós vemos a história de Caim e Abel, nós vemos ali que Abel tinha apresentado uma oferta agradável a Deus, Caim não. E aí no versículo 7, Deus fala para Caim, melhor, no versículo 6, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É interessante que ele fala sobre o pecado como algo que você pode dominar, E dominar, você lembra como se tivesse ali um cachorro que você sabe adestrar ele respeita você, tudo que você pede para ele, ele faz, e você tem domínio, você tem autoridade sobre ele.
E você não deixa que ele venha sobre você e tenha domínio sobre você. E quando nós falamos sobre pecado, é interessante que Deus, quando vai falar a primeira vez sobre pecado depois da queda, Ele fala justamente sobre algo que está batendo a nossa porta. E que se nós deixarmos esse pecado que deseja nos conquistar, ele vai nos dominar. Mas quem deve dominar somos nós. E sabe, meus irmãos, esse período que a gente está passando, entre Carnaval e a Páscoa, né, esses 40 dias, que geralmente é chamado de Quaresma, ele fala, lembra, né, a gente como protestante às vezes não fala muito, geralmente a gente foca mais na Páscoa, mas esse período fala sobre os 40 dias de tentação de Jesus no deserto, e eu quero ler com você Mateus 4, Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, Mateus 4, 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Quando nós olhamos para essa passagem, sobre essa preparação para a missão de Jesus, que são esses 40 dias de jejum, e essa tentação, nós vemos que isso é um teste. Isso é um teste de que o diabo vai fazer sobre Jesus, sobre a posição de Jesus como Filho de Deus. Ele vai tentar influenciar a cabeça de Jesus a respeito da filiação dele de Deus. E ele, no fim das contas, está querendo chamar Jesus a cair em tentação, mas no fim das contas Jesus a ter um abuso da sua posição. E que isso, meus irmãos, poderia arruinar o ministério de Jesus. E quando nós vemos essa época de preparação para a Páscoa, ela é muito interessante se nós olharmos o livro de Êxodo e, claro, comparando com o Evangelho, mas se nós entendermos que quando a gente olha Êxodo, nós estamos vendo ali como se fosse um evangelho, porque nós temos Deus,
o povo, uma terra prometida, nós temos um mediador, Moisés, que ele é uma tipificação de Cristo. E nisso, nós vemos que as respostas de Jesus, todas elas fazem parte de Deuteronômio, que é a respeito também desse período pós o Êxodo. E nós vemos, meus irmãos, que os mandamentos de Deus a Israel, tudo isso, Jesus é tentado nessa parte. Agora, a questão, Jesus, ele está disposto a aceitar as privações no cumprimento da sua promessa? Será que Jesus ele vai aceitar passar por tudo que ele precisa passar? Ou será que Jesus vai ouvir Satanás e vai cair em atalhos que podem parecer bons, mas na verdade vão levar à sua destruição? Destruição. E sabe, meus irmãos, quando nós vemos os atalhos que Satanás muitas das vezes quer dar em nossa vida, que Satanás quer nos oferecer, seja para qualquer área que for, para a nossa área sentimental, para a nossa área financeira, tudo que o diabo oferece com uma mão, ele tira com a outra. Não existe nada que o diabo possa oferecer que não irá nos arruinar. E arruinar aqui não é no sentido de que você Satanás te deu muito dinheiro, de repente você ficou pobre. Não é nada no sentido material ou terreno. É no sentido de que, independente do que ele possa te dar nessa terra, ele jamais te dará a salvação. E ser um arruinado, no sentido espiritual, é nós estarmos distante de Deus, é cairmos em tentação, é estarmos nas mãos de Satanás. E aqui nós vemos que, enquanto no Êxodo o povo reclamava, Moisés desobedeceu a Deus, nós vemos que aqui Jesus ele vai ser 100% obediente ao Senhor. De que Jesus, ele faz aquilo que eu e você não conseguimos fazer. A obediência que eu e você só conseguimos pelo Espírito Santo, ele vai cumprir nessa tentação. E quando nós vemos, a partir do versículo 1, nós precisamos entender que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quando nós vemos Jesus sendo levado pelo Espírito, meus irmãos, nós vemos que um dos atos divinos mais reiterados, mais falados no Antigo Testamento, é justamente quando Deus conduz o seu povo no deserto. É quando Deus arranca o povo do Egito e conduz ele durante o deserto, para poder entrar na terra prometida. E nós vemos que Deus, ele nem sempre vai nos dar uma coisa boa, nem sempre essa tentação vai ser excelente, mas nós sabemos de que Deus, em tudo ele cumpre os seus propósitos, de que o Senhor, ele conhece o passado, o presente, o futuro, ele conhece o meu e o seu coração, e em tudo ele cumpre os seus propósitos. Jesus não foi levado ao deserto por Satanás, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus. E quando Jesus chega no deserto, fala no versículo 2 que ele jejua 40 dias e 40 noites, assim como Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites. E fala que ele passou fome. Jesus passou fome. O Filho de Deus não estava livre dos sofrimentos que eu e que você podemos passar.
de que Jesus, ele teve fome, ele teve sede, Jesus, ele não tinha às vezes nem lugar para dormir, ele passou pelo jejum, ele foi tentado, ele passou pelo luto de Lázaro. Jesus conhece a dor que cada um de nós temos, e ele teve as tentações e passou por coisas que eu e você jamais conseguiríamos passar. Mas Ele entende cada sentimento que nós temos em nosso coração, porque Jesus, Ele passou pelas tentações que nós podemos passar. E sabe, meus irmãos, às vezes pode ser alguém, aparece lá no seu trabalho, aparece lá na sua escola, aparece lá na sua família e começa a falar para você: olha, se você é crente, por que acontece isso? Se você é crente, por que acontece aquilo? Se você é crente, é isso, é aquilo. Claro que existem circunstâncias na vida de alguém que são resultado do pecado. Mas nós vemos aqui de que o Filho do Homem foi tentado e que nós também podemos ser tentados. Nós também podemos passar por situações difíceis que às vezes alguém vai falar para a gente: olha, se você é crente, se você é cristão, se você é filho de Deus, se você é isso, se você é aquilo. E aqui o próprio Satanás vai tentar Jesus. Ele vai contestar, no fim das contas, a filiação de Jesus. Veja bem o que ele vai falar no versículo 3: se és o Filho de Deus. Se és. O diabo, ele tenta ajustar a definição do papel de Jesus de acordo com expectativas mundanas. Ele tenta pegar Jesus, que é o Todo-Poderoso e sobre todas as coisas, e ele tenta puxar Jesus para uma situação de que, ao invés dele olhar para a sua filiação como divina, é como se ele olhasse como algo que, se você é filho de Deus, faz aquilo. E Jesus não precisa provar nada para Satanás. Ele fala para Jesus como de uma maneira sobrenatural, né? Lembra lá Moisés, quando estava diante de Faraó, dos magos, dos mestres, que ele jogava lá o cajado, ele se transformava. Agora, enquanto Moisés fazia isso lá no Antigo Testamento, Jesus está sendo tentado em transformar pedra em pão. E aqui, meus irmãos, Jesus responde para ele, usando o Deuteronômio 8:3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De que nós, não é o pão que vai definir se nós somos filhos de Deus, não é a provação que vai definir se nós somos filhos de Deus, mas nós sabemos que o Deus em quem nós confiamos, Ele pode todas as coisas e Ele vai nos suprir em todas as nossas necessidades. E nós vemos, meus irmãos, aqui, de que Satanás, ele tenta ali jogar Jesus como se o poder extraordinário de transformar alguma coisa fosse definitivamente ele ser filho de Deus. Só que aqui, Jesus, ele pode confiar na provisão divina do maná. Ele pode confiar de que o mesmo Deus que estava com o povo no Egito, no deserto, provendo, trazendo pão, é o mesmo Deus que está com ele agora. Deus é o Pai de Jesus, assim como Deus era o Pai de Israel. E olha bem, Deuteronômio 8:3, olha o que fala. Se puder colocar na tela, Deuteronômio 8:3. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O que o Senhor fez?
ele humilhou o povo, ele deixou o povo passar fome, não para matar o povo, mas para chamar o povo de volta para ele. O que é mais importante, meu irmão? Viver de pão e morrer e ir para o inferno, ou nós passarmos fome, nos voltarmos para o Senhor e termos a vida eterna? Situações ruins que acontecem na nossa vida também nos chamam de volta para Deus. E quando nós vemos a segunda tentação vai falar que o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse para ele: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Olha só, Satanás usando salmos, Salmo 91, 11 e 12, né? Se é crente mesmo, vai lá, sobe no avião e pula sem paraquedas. Quero ver se Deus vai te salvar. Que coisa mais estúpida, né? Aqui, Satanás é quase se estivesse falando a mesma coisa. Você não é o bonzão? Sobe aqui no templo, se joga daqui, os anjos do Senhor, de acordo com a promessa lá em Salmo, não vai vir te resgatar? Você não é o Filho de Deus? E aí, meus irmãos, você vê como uma citação correta das Escrituras pode ser mal interpretada. Como alguém citando a Bíblia pode ainda cair no engano, sendo mal interpretado. E aí, meus irmãos, o diabo quer usar Salmo 91 fora do contexto para arranjar uma desculpa para Jesus buscar perigos. Só que Jesus, quando vai responder, ele usa Deuteronômio 6,16. E esse versículo que Jesus vai usar, ele é bem interessante, porque é um versículo que faz referência lá a Êxodo 17:7. Veja bem, o povo começa a reclamar para Moisés, e aí Moisés chega diante de Deus e pede para Deus, porque o povo estava sedento, reclamando para Moisés: você tirou a gente do Egito para matar a gente de fome no deserto. E aí Moisés fica ali, aflito, vai falar com o Senhor. E aí, quando a gente olha Êxodo 17:7 fala: e chamou aquele lugar de Massa e Meribá, porque ali os israelitas clamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Você imagina, né? Você já imaginou, meu irmão? Eu nunca vi o mar se abrir, mas você já imaginou, você vê um monte de peste acontecer, coisas que Moisés falou e aconteceu, ver o mar se abrir, você passar pelo meio do mar, você comer o maná do Senhor, o Senhor te aquecer de madrugada, te sustentar com uma nuvem, e ainda você falar: o Senhor está comigo ou não? Veja bem, o Senhor está comigo ou não? E aí depois, lá em Deuteronômio 6,16, fala: não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. E aqui, Jesus está respondendo Satanás com a mesma frase: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E aí, meus irmãos, na terceira tentação, o diabo leva Jesus para um monte muito alto, e aí ele vai mostrar todos os reinos do mundo. Não sei, vai que era o Everest, né? Que é o mais alto do mundo. E aí, ele ainda fala: tudo isto te darei, se te prostrares e me
adorares. E aí Jesus vai responder para Satanás: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Meus irmãos, Jesus, por meio da obediência, Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Todas as coisas foram criadas por Ele e por intermédio dEle. Nenhuma grama é de Satanás, nenhuma parede, nenhum objeto, nenhum símbolo, nada é de Satanás. Em Salmos 24, 1 e 2 fala: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois Ele quem fundou sobre os mares e formou-as sobre as águas. Aqui, meus irmãos, o mundo não pertence a Satanás, não pertence ao diabo. Mas Satanás é o dono do coração de muitos homens que mandam, que têm poder no mundo. Satanás não é dono do mundo, mas ele é o dono do coração de muitos homens. E aqui, Satanás estava querendo transformar o Jesus, que ia morrer numa cruz, que ia sofrer, que ia carregar o meu e o seu pecado, num Messias que ele seria político e militar, mas que ele não seria o salvador da humanidade. E aí, meus irmãos, nós vemos que lá em Deuteronômio 3,13, proíbe a idolatria, e que aqui nós podemos cair nesse pecado da idolatria, e Jesus fala: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Deuteronômio 6,13. E aí, meus irmãos, Jesus termina nessa história dizendo, no versículo 11: então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Sabe o que eu acho maravilhoso nessa passagem? De que Satanás, ele vai usar Salmo 91 para poder tentar Jesus. Mas, no fim das contas, Jesus está vivendo o Salmo 91. No fim das contas, são os anjos do Senhor que vêm para servir Jesus. Quando a gente olha lá no Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Quando fala, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Fala, eu protegerei, clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Mas o problema, meus irmãos, é que às vezes nós estamos na tentação, passando por algum momento, e aí vem algum filho de Satanás falar com a gente, e a gente acha que esse filho de Satanás é de Deus. E ao invés da gente permanecer no caminho do Senhor, a gente dá ouvido a quem não é de Deus, a quem na verdade está sendo usado por Satanás para nos tentar, e nós caímos em tentação. E isso é na área sentimental, nos relacionamentos, na área financeira. Às vezes você crê que Deus é o seu provedor, que Ele vai te abençoar, mas aí você dá ouvidos a uma proposta de corrupção e bota dinheiro no bolso. E aquilo que você fala é de Deus, na verdade é de Satanás. Às vezes nos seus relacionamentos você acha que alguém é de Deus, mas não é. Às vezes você acha que uma solução que aparece, mas só tem que fazer aquela coisinha errada. Mas só tem que fazer aquilo ali que é... Meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado para não cair em tentação, para não cair nas ciladas de Satanás que anda ao nosso redor procurando nos tragar.
O pecado está à porta e nós precisamos dominá-lo. Quando diz em 2 Coríntios 12:10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que estou forte. Quando nós vemos, meus irmãos, 1 Coríntios 10:13 fala, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Quando a gente olha Mateus 26:41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Quando nós vemos Mateus 6:13, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E aí, o Satanás chega diante de Jesus, todos esses reinos eu te darei. Aí quando a gente olha na oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando nós vemos, meus irmãos, Hebreus 2:17 e 18 fala, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, que resgatou Jesus no momento de tentação, Ele é o mesmo que nos resgata quando nós pedimos socorro. O mesmo poder que atua para livrar Jesus é o mesmo que nos atua quando nós pedimos socorro a Deus em meio às tentações. É Ele, meus irmãos. Quando nós vemos Tiago 1:12 fala, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e conduzido e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Meus irmãos, quero pedir para você abrir sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Hebreus 4, 14. Hebreus 4, 14. Diz assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos.
pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É maravilhoso isso, irmãos. Não sei vocês, mas quando eu penso que nós temos um Deus que, quando a gente fala, Senhor, eu estou passando por isso, eu estou tendo essa dor, seja no meu físico, no meu espiritual, eu estou passando por aquele tipo de situação, e o Senhor tinha que me entender. Sabe, irmãos, Jesus, Ele entende tudo que nós passamos, porque como nós, Ele já passou por essas coisas. Quando nós desabafamos com Deus, nós não estamos desabafando com alguém que não conhece o nosso sentimento. Nós estamos desabafando com alguém que conhece nós melhor do que nós mesmos, mas que já passou por aquilo que nós passamos. Por aquele que passou ainda mais, que perdoou mais, que amou mais, que venceu mais a tentação, que venceu o pecado, que venceu Satanás, e através da graça e da vitória de Jesus, nós também somos vitoriosos. Porque através da vitória de Jesus, nós tomamos posse da salvação e da obra dele. Se ele venceu as tentações, nós temos que entender que nós também podemos vencer. De que aquele que abriu mão da sua glória, que sofreu nesse mundo, que passou por fome, que teve sede, que passou por dores no corpo dele terríveis, que passou por dor de abandono, de luto, Ele entende cada um de nós. Ele é como um amigo que quando você fala, quando você passar por essa situação, você vai entender. Com Jesus, meus irmãos, Ele entende a situação que nós passamos. Ele foi tentado, Satanás falou, se você é filho de Deus, que às vezes isso chega na gente, se você é isso, por que não acontece aquilo de bom para você? E às vezes a gente acha, verdadeiro, né? Se Deus fosse meu Deus mesmo, isso não ia ter acontecido, ou era para aquilo acontecer. Mas, meus irmãos, nós sabemos o Deus a quem nós servimos. É um Deus que não nos abandona. É um Deus que pode, às vezes, fazer cada um de nós passarmos por situações difíceis, mas que Ele estará conosco em cada uma delas. Ele é aquele que depois que Jesus foi tentado e venceu a tentação, Ele foi cuidar do seu filho. Ele foi provado, foi tentado, mas em tudo Ele venceu, para que eu e você também vencêssemos. Nós, meus irmãos, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos saber que temos vencido o pecado, vencido Satanás, porque todo poder foi dado para o Senhor Jesus pela sua obediência. E quando nós cremos em Jesus, quando depositamos a nossa fé em Jesus, o Senhor também vem ao nosso auxílio e nos traz libertação, nos traz cura e, acima de tudo, salvação. De que a tentação, meu irmão, que você às vezes passa, essa provação no deserto, de que tudo isso vai passar. E o que o Senhor promete para nós é uma vida eterna e abundante na presença dEle.
e que em nome de Jesus nós possamos nos agarrar nas promessas de um Deus vitorioso, nas promessas de um Deus que talvez nós passamos por essas situações difíceis, mas sabemos que Ele vai dar ordem aos seus anjos para nós, que Ele não vai nos abandonar, que o nosso descanso é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Então confie no Senhor, não caia em tentação, meu irmão. Os atalhos que Satanás coloca diante da sua vida só vai te levar à ruína. Não caia nos atalhos de Satanás, mas confie no Deus Todo-Poderoso e provedor para você. Amém? Vigie a sua vida, vigie os seus atos, vigia com quem você anda, o que você faz, porque Deus está conosco e Ele venceu e nós também venceremos as tentações. Amém? Seja na sua área financeira, seja na sua área sentimental, seja às vezes você é casado e alguém vai ali te tentar, vai te procurar, seja na área sua financeira com corrupção, seja às vezes no jeitinho brasileiro que a gente às vezes vê tanto por aí, seja em tudo, meus irmãos, seja em coisas que às vezes são simples, parecem inocentes, mas são ilegais, seja em tentações que podem ser poucas ou gigantescas. Todas as tentações nos levam ao pecado e todos os pecados nos afastam de Deus. O Senhor, Ele busca em nós pessoas que o obedeçam, seja no simples, seja no muito, seja numa tentação pequena ou seja num caminhão de tentação. Mas nós precisamos vigiar e saber que o pecado bate na porta do nosso coração e nós devemos dominá-lo, assim como Jesus dominou. E muito cuidado com quem às vezes fala que é de Deus, com quem às vezes usa até mesmo a Bíblia e que no fim das contas está te enganando. Muito cuidado. Até Satanás usou a Bíblia para tentar enganar. Então tenha muito cuidado com quem você ouve, com quem você dá crédito, seja pessoalmente, na internet, tome muito cuidado. Seja muito esperto. Venha na escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Leia a palavra, faça o ITQ, busque conhecimento para você não cair. Amém?